pessoal, beleza? Quem quer beleza? Bom dia, quem quer bom dia, ok? Entre esses parâmetros importantes que relacionam o ambiente ideológico e as nossas próprias ideologias, colocam concepções. Aonde há um ambiente, há um sujeito histórico. Aonde há um sujeito, há uma fala. Aonde há fala, há uma ortografia. E onde há uma ortografia, há uma expressão corporal entre os termos entre construção e reconstrução. Lembramos do Tratado da Natureza Humana de David Hume e lembramos do Tratado também, né, de Social de Rosier, entre os Emílios e Emílias, que nos trazem panoramas importantes. Quando falamos de cultura, traz consequências à teoria, porque aonde passamos, vamos ver expressões simbólicas. Como assim? Se eu passar numa rua, ou no município, ou bairro, diante daquele lugar que eu vou passar, vai ter um ambiente que eu vou analisar e pela minha observação e avaliação, vai ser um método simbólico conectado ao movimento. Pode haver até uma abstração, algo de abstrato, mas o algo abstrato na sua origem profunda é imaginário, e no imaginário, também na sua profundidade etimológica e capacidade, nessa capacidade simbólica, vai haver, ou seja, comparações típicas, funcionais, que relacionam a cultura e a teoria. Entre a cultura e a teoria é uma estrada que tem matas atlânticas, mapas, atlas, ou seja, traz pontos importantes ligados ao próprio treinamento esportivo. E o seu treinamento, ele tem uma base fundamental, que é o sistema que nós podemos 5-3-2, fazer uma comparação com o próprio futebol. 5-3-2, que é um clássico da época da Alemanha, 5-3-2 que foi campeã. Vamos lá, 4-4-3 na época da Holanda. Então, 4-4-2 do Brasil. Tem vários times que, tipicamente, nos seus campos de métodos, eles colocam para abranger. Tem um campo indutivo, dedutivo. Indutivo o quê? Elas leis fenomenais que vai analisando. O dedutivo, o campo de discriminação, ou seja, vai analisando os campos territoriais. E o campo final, que eu vou ter o outro que eu analiso, o campo descritivo, o campo dialético, que vai se analisar na conversa, nas experiências, nos panoramas experimentais, ok? Então, quando nós falamos sobre os meios entre panoramas concernentes que nós podemos falar sobre a força e os seus princípios e direitos e deveres ligados à própria expressão, podemos ver várias táticas culturais, ok? O homem natural, ele nasce natural, né? Mas é lógico que as questões do ambiente, entre a sua própria ideologia, vai construindo as suas ideias, conjunto e concepções. Tempos atrás havia sempre discussões sobre ideologia, ou seja, que uma escola é uma ideologia, uma família é uma ideologia. São pontos importantes, ok? Então, entre o homem natural e o Estado, é lógico que entre os membros do Estado social há uma teoria, há uma prática. Entre o fato interno e externo, vai haver uma expressão de uns fatos, fatos de direitos. Os internos, fatos de direitos, que vão externar algo diferente. Ok? Eu quero dizer que entre os contratos, pactos sociais que nós temos eminentes, tempos atrás nós trazemos problemáticas muito grandes relacionadas à família, relacionadas à própria escola, comunidade e outros campos pioneiros que vai trazer pesquisas que vão sintetizar ou sincronizar a própria corporeidade, ou a própria consciência. A consciência é o quê? Vou copiar algo para ser melhor, vou copiar algo para ser análogo. Mas não vou entrar nesse detalhe, pode haver aqui sentenças até de fatalidades. Nós não queremos. A teoria sentencialista sentenciou a pessoa pela sua própria natureza, não gostou, não gosta,
não é do meu jeito, não quero, então sentenciou, fechou, ou seja, fechou lá o caixão, acabou. Fica essa campo de epistêmico, de faroeste, como eu coloquei tempos atrás. Eu até mandei para alguns lugares aí fora, né, do país, no Google, o tema fogo cruzado, ou seja, motricidade humana e serviço social, fogo cruzado, que o serviço social também tem uma linda história relacionada também ao campo épico da Igreja Imperial, na época, Igreja Imperial, na década ali que também fala também dos pioneiros de Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou seja, as obras que foram feitas, as reformas. É lógico que tem alguns os estados que nos colocam marcos históricos muito grandes. É lógico também que tem uns livros aí do Anchieta, os homens que também fizeram uma linhagem histórica, né, de pesquisa quantitativa, mas qualitativa, pesquisa de campo. Nós podemos analisar os métodos comparativos, vários métodos que trazem um tratado entre essa relação. Eu coloquei como concepção em colocações entre eminências permanentes e evidentes, o que o Taylor, que alguns falam. Mas embora entre as comparações tem vários métodos que nós podemos analisar e juntar entre a perplexidade e as pesquisas análogas que tem. Então, o volume, ou seja, a vontade, ou seja, a soberania, a lei. Por isso que acho que houve vários, não, ao meu ver, houve fatores importantes entre a soberania e a força absoluta. Quando o homem sabe que tem sua força absoluta, mas quando ele chega que tem a força absoluta, ele sabe que tem o seu limite. E quando ele sabe que tem o seu limite, ele sabe que ele não é soberano. Quando o homem sabe que ele tem a sua força relacional, ele também sabe que, ou seja, ele precisa de quê? Almejar outros princípios de força, treinamento, para ver um campo experimental entre o sujeito e o objeto, o sujeito. Como assim? Só estou malhando aqui um bíceps, rosca unilateral. Rosca bíceps unilateral. Vamos lá. Aí eu faço rosca, flexão e extensão. Extensão e flexão. Rosca direta, unilateral, ou seja, tem o Scott, João Scott, também traz outros termos ligados também ao gênero, mas tem a máquina Scott máquina ali que fala. Tem algumas palavras morfológicas, alguns aparelhos que nos traz tendências históricas dialéticas, que traz o quê? Os métodos dialéticos. Nós vamos dialogar e acaba nós fazemos outros métodos funcionais, típicos, que relaciona a própria idade, família, escola, ou seja, a cultura e a teoria e a cultura, porque eu quero dizer que há uma crise muito grande entre a bondade e a misericórdia. Eu quero dizer o quê? A bondade e a cultura. Se tiver uma cultura que possa ser exemplar e habitual, você vai ter uma misericórdia, porque você vai entender que cultura é cultura. Na sua própria casa, família, município, você vai entender que a outra própria cultura ela é diferente. Se você entende a sua própria cultura, que ela também é instável, você vai ter misericórdia. E a pessoa, você na bondade, na sua própria teoria, a cultura e a teoria, vai haver tipo um casamento, que eu falo sempre. Aonde tem uma teoria, tem uma prática, eu quero dizer. Pode ser positivista, empirista, que aonde ocorreu uma cultura, já ocorreu um aprendizado. Pode ser uma cultura vazia, que alguns autores falam, mas a própria panela vazia, ela vai nos trazer o que? Nojo. A própria panela vazia pode ser do norte, sul, sudoeste, oeste, ou seja, noroeste, traz panoramas importantes entre os pioneiros do café, pioneiros da banana, pioneiros do algodão, como eu já falei, aonde sai vários dicionários e palavras que possam expressar pesquisas analíticas contemporâneas. Ok? Aonde há um aspecto contemporâneo, há um movimento contemporâneo. Aonde há um aspecto gerencial, há um movimento não isolado, gerenciado. E esse movimento vai determinar vários panoramas culturais entre a teoria e a prática. Ok? Só alegria? Vamos